E aí, gamers do YouTube, beleza? Aí eu estou entrando no jogo com mais um vídeo. Aliás, um vídeo não, um podcast. E hoje eu queria contar uma história interessante que aconteceu comigo no Minecraft há algum tempo. Inclusive, um velho amigo meu que já até apareceu aqui no canal, ele participou. E foi bem interessante. Foi uma história que eu gostei muito de vivenciar e que eu queria compartilhar aqui com vocês, já que o YouTube lançou essa nova ferramenta. Aliás, não sei se é bem uma ferramenta, como é que vai ser, mas por via das dúvidas a gente testa, né? Mas, enfim. Vamos começar logo a contar essa história. Bom, tudo começou há um bom tempo com aquele servidor americano que eu jogava lá no comecinho do canal. Eu lembro que eu criei uma vila, inclusive o nome dela poucos vão lembrar, mas o nome dela é Noxy. Foram bons tempos. Quem é das antigas aqui no canal vai lembrar, quem ainda assiste. E bom, eu lembro que eu criei essa vila e a gente cresceu a vila depois, virou uma cidade. A gente passou um bom tempo como uma cidade, o servidor entrou em uma nova temporada e viramos o Império. E o Império Nox era uma coisa muito divertida. Eu não levava muito a sério, era mais uma brincadeira pra mim, era uma brincadeira muito legal, entendeu? Eu tinha esse hábito de sempre entrar no servidor, jogar um pouquinho, encontrar com meus amigos e jogar. A gente jogava, passava horas às vezes, e tudo isso jogando no nosso território da Nox. E por muito tempo foi assim, por muito tempo nossos membros foram bem leais e tava tudo dando muito certo. A Nox inclusive teve uma expansão muito grande nessa época. E era muito divertido, a gente passava muitas horas jogando, conversando e se divertindo juntos como amigos. Só que, bom, é como dizem, né? Nem tudo que é bom dura pouco. Tudo que é bom dura pouco. E, bom, um belo dia, eu lembro até hoje como foi. Um belo dia eu tava farmando XP na minha farm subterrânea. E um dos membros mais fiéis a Nox e um dos meus melhores amigos, ele simplesmente disse que declarava guerra a Nox. Do nada, no chat principal do servidor. Assim. E eu lembro que a princípio eu não tinha entendido muito bem. Então ele teletransportou pra mim e começou a tentar me matar. Nesse momento eu lembro que eu corri muito. Eu fugi demais porque nessa época eu, eu admito, eu era muito ruim em Minecraft. Eu não sou um dos melhores, mas naquela época eu era muito ruim em tudo. Eu era ruim em minerar, eu era ruim em PVP, eu era ruim em tudo. Eu só sabia fazer uma farm de XP ou outra, fazer uma construção mediana aqui e ali. E foi muito engraçado porque eu lembro que eu cheguei a usar uma poção de invisibilidade quando ele tentou dar TP pra mim. Foi bem divertido, ele acabou matando. A gente passou um tempo nisso, de eu fugindo e ele correndo atrás de mim. Até que a gente parou e falou, não, pera. Se vai rolar uma guerra mesmo, a gente tem que fazer direito. Porque, claro, pô, se vai rolar uma guerra, a gente tem que fazer... a gente tem que fazer a guerra com estilo. Então a gente foi lá e preparou um sistema de vidas. E quem chegasse a zero primeiro ganhava. Como eu era um péssimo jogador de Minecraft, tinha os piores encantamentos e ferramentas possíveis, e ele era um dos melhores do servidor, ele mesmo me desafiou que eu teria 7 vidas, como um gato, e ele teria 3. Ele disse que não perderia uma vida durante essa guerra, detalhe. E foi bem interessante, porque antes da gente começar a guerra, houve um tempo. E esse tempo eu gosto de chamar de Guerra Fria. Porque enquanto a gente estava numa trégua para que eu pudesse conseguir mais armamentos, conseguir melhorar, o que era impossível fazer tudo isso em menos de um mês. Eu tinha 2 ou 3 semanas para ficar bom em PVP, melhorar meu armamento e subir o meu nível de machado, que na época era muito importante no servidor, dava muito mais dano se você tivesse um nível de machado alto. Então eu tinha 2 ou 3 semanas pra fazer essas 3 coisas, e vai por mim, não é uma tarefa fácil. E eu comecei, juntei o meu império, a Noxy, e a gente começou a unir forças. Eu lembro que até um dos aliados do lado inimigo, o Spark, o nome dele, ele é muito gente boa. Ele literalmente ofereceu treinamento pra mim de graça, por pura diversão.
E por um bom tempo eu fiquei treinando com ele num servidor chamado PvP Legacy, que é um servidor até que bem intuitivo. Você cria um kit de PvP e luta com o seu amigo. E é bem legal, foi bem intuitivo e por muito tempo eu pratiquei PvP ali com ele. Consegui ficar razoavelmente bom no machado de PvP, no PvP de machado. Em relação aos armamentos, eu tenho um velho amigo nesse servidor. O nome dele é Zero no Sul, como um amigo meu gosta de chamar, Zero no Sul. E bom, ele me ensinou uma técnica bem interessante pra subir o meu nível de machado. Tudo que eu precisava fazer era ir no Nether e matar aqueles zumbi piglins, porque eles davam muitos pontos de machado e era exatamente o que eu precisava. Enquanto a mineração, eu tinha um outro amigo, que inclusive é esse brasileiro que apareceu aqui no canal uma vez, o Emanuel, que tá em 1 ou 2 vídeos já. Eu lembro que ele me ensinou uma estratégia bem interessante para minerar netherite, que na época, que até hoje na verdade, é a moeda principal do servidor. Foi muito engraçado, cara. Eu lembro que eu tava fazendo as 3 coisas ao mesmo tempo e ficando doidinho. E quando acabou esse período de trégua, teve uma batalha em equipe, que foi mais um massacre, porque iam ser 4 contra 4. 4 do meu time e 4 do time dele. Era eu lembro até hoje, ó. Era eu, o Zero no Sul, um cara chamado Michael e eu não lembro qual era o último. Eu não lembro. Mas éramos 4. E aí tinha o nosso inimigo que por acaso eu esqueci de mencionar o nome dele, mas o nome dele é Akhil. Era o Akhil, o Spark, um cara chamado Jamie, que é um deus, uma lenda do PvP assim nesse servidor. É quase impossível matar ele. E um cara chamado Hambúrguer. Esses iam ser nossos inimigos. A batalha já tava difícil. Só que, meus amigos, quando eu digo que tem como piorar, é porque tem como piorar. De repente surgiu uma legião de inimigos. Nem eu, nem a Nox estava preparado para o que ia aparecer. Chegaram mais pelo menos 3 ou 4 pessoas e... eu sei que eu disse legião, só que no Minecraft, onde o pessoal tem muita habilidade e uma armadura 3 vezes melhor que a sua, 3 pessoas é uma legião. E eu lembro que, nossa senhora, foi um massacre. No final das contas, a gente estava num bioma de mesa. Eu lembro que a Badlands, a mesa, ficou completamente destruída. Não porque a gente estava usando TNT, mas porque no final da batalha, alguém invocou uns 5 ou 6 Withers. E foi loucura. Foi loucura demais. Eu lembro que tinha gente correndo, tinha... O Zero, ele é muito bom no arco, o nível dele de arco era muito alto. Então, eu lembro que ele atirava flecha pra lá e pra cá, o mais longe possível, e às vezes a flecha explodia e dava tanto dano que o capacete das pessoas às vezes quebrava com 2 flechas. Era muito engraçado. Então eu lembro que muita gente perdeu a armadura nesse dia, inclusive eu perdi minhas botas. Mas essa batalha foi muito louca. A gente quase perdeu, mas no final ficou impossível de terminar a batalha porque tinha muito Wither. E todo mundo correu para cada um para suas bases. Depois disso, passou um tempo e nada aconteceu. Então eu continuei minerando para melhorar minha armadura, continuei treinando, preparado para qualquer tipo de ataque que eu pudesse sofrer. Até que de repente eu abro meu Discord e vejo uma mensagem. Akhil perdeu a primeira vida. Não pra mim, não pro meu amigo brasileiro, não pra nenhum outro amigo, senão aquele que me carregou por toda a guerra. O Zero no Sul. Esse cara é incrível. É sulista, né? É sulista, cara. Às vezes parece que o sulista ele é diferente, ele é diferenciado. Sulista. Mas, brincadeiras à parte, eu lembro que foi um choque. Eu falei, caramba, isso foi tão rápido. De repente ele perdeu uma vida, sabe? E eu ainda tinha todas as minhas 7. Claro que eu não tirei a vida, mas mesmo assim, foi muito louco. Eu lembro que eu mal sabia como reagir no dia. Mas... quem me dera se esse fosse
se fosse assim o resto da guerra. Quem me dera se as coisas fossem tão fáceis. Acontece que muita coisa estava pra piorar por aí. E bom, uma guerrazinha de Minecraft acabou escalando muito rápido para todo o servidor. Mas isso é uma parte que eu não vou contar hoje. É algo para a próxima parte do podcast.